Seja bem-vindo ao nosso passeio sobre as referências. Nós vamos hoje passear nas referências de nome. Então nós vamos discutir ou apresentar como que se referencia os autores de uma obra. Enquanto passa a nossa vinheta, já vá curtindo o vídeo. O primeiro aspecto que nós temos que pensar quando vamos referenciar autor, se ele é um autor físico, né, uma pessoa física, eu, por exemplo, José Carlos, ou você, ou se é uma entidade ou uma empresa, né? Vamos começar pelas referências das pessoas físicas. Nós referenciamos a partir do sobrenome do autor, do último sobrenome, que seria o nome de família. Mas por que isso? É que as referências seguem uma tradição europeia de referenciar nomes ou de falar dos nomes. Quando eu me apresento num país de língua francesa, por exemplo, eu vou sempre me apresentar como Monsieur Rotten. Se eu me apresentar num país de origem de línguas inglesas, vou apresentar como Mr. Rotten. Vejam agora esse vídeo que tem um exemplo clássico. Bond. James Bond. What about guns, Mr. Bond? No. No, Mr. Bond, I expect you to die. Bond. James Bond. Então, no caso aí do nosso James Bond, a gente começa com Bond, que é o sobrenome dele, o último sobrenome, né? E depois James. Para identificar o autor, na referência bibliográfica se faz o seguinte: você coloca todo o sobrenome do autor em maiúsculo, em letras maiúsculas. Então, o Bond, ele é digitado em caixa alta, né? Então você já vai identificando como que é, quem que é o autor, qual que é o sobrenome, né? Algo que nós podemos fazer é abreviar os outros nomes, né? Então, por exemplo, no caso do James Bond, a gente põe Bond, todo em maiúsculo, vírgula, e daí nós pomos o J, ponto, né? Então, a referência, ela sempre termina com um ponto, né? Então, eu posso, no caso, abreviar ou não. Eu, pessoalmente, eu prefiro não abreviar, né, sobre o nome da pessoa, porque aí você tem um aspecto de primeiro saber de gênero, se é homem, se é mulher, isso ajuda a essa identificação, e também tem muitos nomes, como por exemplo Silva, né? Tem tanto Silva que o pronome ajuda a gente identificar quem é o autor. Agora um segundo aspecto. Quando um sobrenome tem um "da" no final, né? Então a gente tem José Bezerra da Silva. Então a gente coloca um Silva, José Bezerra da, né? E daí, depois do "da", coloca-se um ponto. Porque o ponto quer dizer, nós terminamos de dar a informação sobre a referência. Ou eu posso colocar Silva JB, né, J.B. Que é a forma abreviada de nós referenciarmos. Sempre lembrando, se eu optar por abreviar os pré-nomes, todas as referências deverão ser com nomes abreviados. Que essa é uma das regras básicas de metodologia. Começou um padrão, siga esse padrão até o final. Outro erro que é muito comum, né, e uma coisa que nós temos que pensar, é que grau de parentesco não é sobrenome, né? Então, júnior, filho, neto, sobrinho, eles indicam que você ou é sobrinho de alguém, né, José Dias sobrinho, quer dizer que esse José Dias é sobrinho de um outro. Ou, no nosso exemplo aqui, João dos Reis Silva Júnior. O João dos Reis Silva, ele é pai do João dos Reis Silva Júnior. Então, para nós identificarmos,
nós colocamos o grau de parentesco após o nome, também, ou após o sobrenome, também em letra maiúscula. Então, nós temos aqui sobrenome, grau de parentesco, né? Daí vírgula, o nome e o ponto para terminar essa informação. Quando tem alguns casos que tem alguns nomes, os nomes compostos, como por exemplo Merleau-Ponty, né? Um filósofo francês, você deve se colocar, ele tem é um nome só, então você não coloca Ponty como indicação, porque ainda tem o traço que vai separar, né? Então, você pode pôr Merleau-Ponty, né? Outro aspecto também, o que às vezes, se é possível fazer, no caso do nome composto que tem o traço, é obrigatório. A opção, por exemplo, quando eu quero colocar alguns autores, como o Humberto Castelo Branco, né? Que foi um dos presidentes militares do Brasil. Castelo Branco é muito conhecido, então você pode pôr Castelo Branco, vírgula, Humberto, né? É uma forma de você referenciar e manter. Daí, quando você traz o segundo nome para cá, você mantém todo ele em maiúsculo, né? Tem uma outra regra, né? Que é em relação aos nomes hispânicos, né? De origem espanhola, no qual você tem lá, você coloca também o sobrenome do autor, o primeiro sobrenome junto, né? Essa é uma tradição hispânica. E se procura respeitar, né? Então, como você pega assim, Gabriel Garcia Marques, né, o famoso escritor, você põe Gabriel Marques, vírgula, Garcia Marques, né? Desculpa, Garcia Marques, vírgula, Gabriel, e coloca no final, né, aqui da referência, o ponto para terminar a informação. Ou você pode abreviar, como nós já vimos em outros casos, né? Algo que acontece que, às vezes, você tem livros que eles são coletâneos, que ele é organizado por uma pessoa. E cada capítulo daquele livro, ele é escrito por um. Então, quando você vai referenciar a obra inteira, você coloca o nome de quem organizou, antes do início da obra, né, como referência do autor, e após dele põe org, que é organizador. Você também tem casos de pessoas que coordenam um determinado trabalho, então põe CORD, ou compiladores, por exemplo, pessoas que pegaram fragmentos de vários textos de autores importantes e editaram uma obra. Aí também ele é compilador. Então, você, logo após o nome da pessoa, você faz o quê? Você coloca a expressão org, né? Mantendo ainda essa ordem. Quando nós temos dois ou mais autores, né, você se faz o seguinte, você coloca o sobrenome do primeiro, vírgula, o nome, aí você coloca aqui, vamos arrumar aqui que faltou, ponto e vírgula, né? O sobrenome do segundo autor, vírgula, nome e ponto. Se tiver um terceiro, põe ponto e vírgula, nome do terceiro, tal. Se tiver um quarto, faz a mesma coisa. Se tiver um quinto, pode fazendo a mesma coisa. Aí, aqui nós temos um exemplo. O Alan Vitor Pimenta de Almeida Pales Costa, né? E Rotem José Carlos, né? Então, aqui você coloca o primeiro nome, né? E depois o segundo. Qual é a ordem que eu devo colocar? Eu devo respeitar a ordem que aparece na publicação, né? Então, normalmente a publicação ela já indica. Se os autores, disseram que aquela é a ordem, quem somos nós para mudar, né? Então, aí você pode mudar. Tem uma norma, né, que a BNT, que ela mudou da de 2002. Na norma de 2002, dizia assim,
Se você tem 4 ou mais autores, você deve só colocar o nome do primeiro. E depois do nome do primeiro, você coloca et al. Né? Então, tirar esse pontinho aqui que ele está errado. Aqui. Que significa e outros. Então, agora, a norma da BNT, ela diz o seguinte, que preferencialmente deve-se colocar o nome de todos. Mas, ainda seguindo a regra anterior, é permitido você colocar o et al., que é uma expressão latina que significa e outros. Né? Essa é uma mudança da norma de 2012 para a norma de 2002, né? Para a norma de 2018. Agora, vamos passar para o caso de entidades, né? Como que nós referenciamos? Entidade não tem sobrenome, entidade só tem o seu nome. Aí, eu faço o quê? Eu coloco o nome inteiro daquela entidade em letras maiúsculas. Por exemplo, Universidade Federal de São Carlos. Né? Aí está o nome inteiro da universidade. Né? Eu não uso a sigla, o UFSCar. Né? Algumas pessoas, né, isso na prática, né, eles acabam fazendo o quê? Acabam utilizando colocando depois do nome, entre parênteses, a sigla, né? Mas a norma da BNT não prevê. Né? Mas é usual se ver isso. E quando nós sempre formos referenciar, nós vamos referenciar o nome completo da entidade. Quando eu tenho algumas entidades que têm, como o Instituto Geográfico e Cartográfico, que tem de vários locais, de vários estados, aí a gente obrigatoriamente coloca de onde ele é. Aqui no caso, eu estou pegando o exemplo do Instituto Geográfico e Cartográfico de São Paulo. Um outro exemplo é o Instituto Médico Legal, que tem em São Paulo, em Santa Catarina. Então, você sempre coloca na frente. Né? Se for uma empresa, né, Petrobras, você coloca o nome da Petrobras e assim por diante. Né? Você sempre coloca o nome da entidade inteira. Quando nós vamos fazer referências sobre governo, nós devemos colocar, né, e sempre lembrando que governo nós temos assim, o governo federal, né, o governo estadual e o governo municipal, né, essas 3 instâncias. Aí, quando eu tiver um documento que seja do governo federal, o que eu faço? Eu coloco Brasil. Se é uma coisa do estado de São Paulo, eu ponho São Paulo. Se é da Bahia, eu coloco Bahia, sempre em maiúsculo, correto? E aqui também, pessoal, no caso, como nós temos a cidade de São Paulo, que é um município, e o estado de São Paulo, que é o estado, né? Aí, à frente, quando há esses casos, a gente coloca na frente do nome o estado, dizendo que é um estado. E também a gente coloca na frente, se é um município, o município. Né? Então, você põe São Paulo, estado, ponto. Quando nós temos municípios que têm, por exemplo, Viçosa, nós temos em Minas Gerais e temos em Alagoas. Aí a gente coloca na frente do nome qual que é o estado. Né? A gente, quando a gente escreve no dia a dia, a gente proporia assim, Viçosa/MG. E aqui na norma da BNT, ela orienta que a gente coloque depois do nome e coloque entre parênteses, né? É uma diferença aí da norma do que a gente faz usualmente. Outro aspecto que é importante. Se nós tivermos, vou até aqui que eu acabei não fazendo o slide, né? Então a gente faz o slide aqui gravando, para não ter problema de errar, né? Então vamos faltar informação, a gente não pode deixar, né?
Então, vamos supor que você vai citar o Ministério da Educação. Então, você põe Brasil, certo? Depois você coloca ponto. E depois você coloca o nome do órgão. Opa, vamos bagunçando aqui o slide, pessoal. Depois a gente coloca o órgão, por exemplo, Ministério da Educação. Ok? E na frente o ponto. Então, se fosse Secretaria de Educação de São Paulo, a gente colocaria aqui, Secretaria, tira o parênteses, né? Vamos arrumar direitinho, Secretaria de Educação. Correto? Então, a gente tem aqui o nome da secretaria e à frente do nome a gente vem e coloca o ponto, né, indicando que a gente está terminando a informação. Outro aspecto que é importante, né, quando a gente vai colocar a ideia de referências, é quando a gente não tem o autor. Às vezes tem muitas coisas que é um autor anônimo, né? A gente achou alguns, principalmente coisas que estão ligadas à cultura, à tradição, né? Essas músicas infantis, por exemplo, a maioria é anônima, né? Assim, então, o que a gente faz? A gente pega, depois coloca aqui em maiúsculo o nome o primeiro nome do título do livro, né? Ou da obra, em maiúsculo, então pequena. Se fosse A pequena, seria A pequena, todo em maiúsculo, né? Essa é a forma de indicar que a autoria da obra ela é desconhecida, né? Então, esse é o primeiro aspecto que nós temos da referência bibliográfica. Toda referência bibliográfica, ela inicia pela autoria, né? Então, sempre lembrando que toda expressão pública ou toda obra, né, ela tem um autor, né? Alguém escreveu, alguém se expressou, pintou um quadro, fez um filme, escreveu um texto. E aí a gente começa sempre pela referência. Só no caso anônimo que a gente indica que a gente não conhece. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aí compreendido essa parte dos autores. E no próximo vídeo nós vamos trabalhar com a segunda parte da referência, que é o que, né? Então a gente tem quem, o que e como publicou. Estava esquecendo aqui, pessoal, de indicar para vocês as nossas referências. Pode uma coisa dessa, né? Então, temos aqui as referências do nosso vídeo. Até uma próxima.